Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Olá, essa é a Rádio Cavoque, o programa de Van Home. Meu nome é Marli Paixão e estamos aqui novamente para falar de saúde mental. Estamos aqui com nossos convidados, Solano, Vanessa, a Nilma, que é a nossa co-âncora, que está aqui com a gente para brilhantar também o nosso programa de hoje, onde vamos falar sobre prevenção da saúde mental. E daqui a pouquinho a gente fala sobre o tema. Então vamos às apresentações. Solano, bom dia, Marli. Fala um pouquinho mais sobre uma vez, você. né? Estamos aqui com vocês, essas maravilhosas mulheres. Bom, eu sou Solano Cordeiro, psicólogo, também músico, trabalho com a música, uma perspectiva da psicologia, trazendo a música como ferramenta. Essa perspectiva nós chamamos dentro da psicologia hoje como logomúsica. Então, e a gente espera usar muito a logomúsica aqui no nosso programa. E é maravilhoso, né? É a maravilhoso. logomúsica. uma forma de expressar emoções, sentimentos, Sim. trazer benefícios para a nossa saúde mental, bem-estar, qualidade de vida e outras... Acolhimento. 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 Acolhimento, né? Acolhimento. Falando Muito em acolhimento. acolhimento, falando em acolhimento, o Sim. que você tem para falar sobre acolhimento, Nilma? Nossa, o acolhimento é Do o nosso aconchego, acolhedor. né? Do nosso acolhedor. É a nossa missão aí, né? É aquilo que nos move. E o acolhedor é de um projeto se tornou uma associação. Então, somos muito gratos por tudo, né? E toda vez que nós falarmos sobre acolhimento, a gente vai lembrar de falar um do pouquinho do acolhedor. acolhedor. Vanessa, bom dia. Olá. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Essa equipe maravilhosa. Eu sou Vanessa Calisto, assistente social, com uma caminhada de 13 anos. Aí. Uau! Maravilhosa. Maravilhosa, E, 13 anos. assim, atuando primordialmente em programas, né, e políticas de saúde. Sim. Atualmente eu estou na rede estadual de saúde do Amazonas. Maravilha. E o que a gente está fazendo com a Vanessa aqui, né? A Vanessa, ela nos acompanha há muito tempo. Ela foi um encontro bem mágico, né? Sim, aquele encontro fenomenal. que foi De energias. De energias. De energias. E por que a gente fala isso? A gente vem mostrar o quanto é importante o serviço social caminhar junto com a psicologia. Ou seja, vimos que só a psicologia não estava dando conta daquilo que a gente propunha no projeto acolhedor. E há tempos a gente vinha aí, né, paquerando o serviço social e a gente conseguiu essa pessoa maravilhosa que vai sempre estar falando com a gente algumas questões, pontuando, né, questões sobre a importância da assistência social paralelo à psicologia, né, Nilma? Nilma, se apresenta também pra gente. Eu sou Nilma Araújo, estarei com vocês sempre no Divã em Sua Casa. Então, nesse programa onde a gente vai trazer convidados, como vocês estão vendo, surpreendentes aí, sempre com uma temática diferente. Então, essa é a nossa proposta aqui, né, no Divã, de trazer esse acolhimento mesmo e muita informação. E falando em acolhimento, falando em acolhimento, nós somos uma equipe, né? Eu digo que nós somos uma família que trabalha na Associação Brasileira Acolhedor e de vez em quando a gente vai estar aqui apresentando alguém e um pedacinho do acolhedor, um pedacinho dessa associação que trabalha aí com algumas psicopatologias, aquelas que mais assolam, né, os dias de hoje, depressão, ansiedade, sentimento suicida. Nós estamos aí trazendo esse conforto na sua casa para aliviar um pouquinho, né, essa questão e tirar dúvidas. Quantas dúvidas nós temos, né? Quantos estigmas da saúde mental, da psicologia, do serviço social que a gente vai trabalhando um pouquinho agora. Vou apresentar para vocês o nosso tema. Apresenta para a gente nosso tema. O nosso tema é a prevenção de psicopatologias no âmbito da família. Então, é um tema aí que a gente vai estar dialogando, discutindo, né? Para a gente aprender mais sobre, né? E a gente estar mais atento aí à nossa família, a esse cuidado mesmo com os nossos, né? Então, a gente trouxe a Vanessa aqui justamente para estar abordando essa temática, para ela, né, como assistente social, como trabalha já aí, né, em várias ações, já trabalhou e trabalha, continua trabalhando. E aí ela vai falar um pouquinho pra gente sobre.
E correlacionado a isso, o psicólogo Solano vai aí nos dando algumas dicas, né? Esclarecendo algumas pontuações entre... Porque esse tema, ele apesar de ser um tema contemporâneo, entre aspas, ele vem sofrendo grandes mudanças, e essas mudanças ainda carregam muitos estigmas. Quando a gente trouxe esse tema, né? A importância da prevenção às psicopatologias no âmbito familiar. O que é isso, né? Nossa, que palavra feia, né? Que palavra grande. Né? O que é prevenção? O que são as psicopatologias, né? No âmbito familiar? O que seria isso? Nós vamos fazer de tudo hoje para esclarecer a importância de nós percebermos os adoecimentos mentais, prevenir cada adoecimento mental, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Os mais graves, né? Ansiedade, depressão, e como é que a gente chega à depressão? Por que acontece a depressão? Como a gente pode estar percebendo se tem algum membro da família adoecido? Como a gente pode intervir? A questão de psicopatologias, a gente quer dizer que são várias patologias, vários adoecimentos mentais, emocionais muitas vezes. A nossa emoção nos leva a adoecer muitas vezes e a gente não percebe. Às vezes a gente não sabe com quem falar, a gente não sabe como esclarecer algumas temáticas, a gente não sabe nem o que é algum adoecimento mental, alguma psicopatologia. Mas o que é isso, né? Da onde vem? Como é que começa? A gente estava conversando num dia desses, a importância da gente entender que o estresse, ele é normal, o estresse é algo que a gente precisa ter. A gente precisa se estressar de vez em quando para a gente poder defender, né? A defesa do corpo. O estresse... Uma condição nossa, né, também. Assim é o que nos motiva. Também, né, Marli? Porque a gente começa ali com o estresse, ele vai gerando ali a ansiedade. Até ali tudo bem, desde que tudo isso seja moderado. Né? O que nos adoece, o que faz que isso vire doença, é a intensidade disso, é o tempo que a gente carrega esses adoecimentos, a quantidade de vezes que isso acontece, como é que a gente lida com isso? Qual acolhimento de novo, acolhimento. Qual acolhimento que nós temos para as nossas dores emocionais? Será que a gente acolhe? Tem quem acolha? Ou a gente esconde, ou a gente deprime, ou a gente massacra, né? Vai a gente guardando. Coloca lá debaixo do tapete. Qual a melhor forma, né, de lidar com tudo isso? Isso. Existe a melhor forma? A gente não sabe. E a gente sabe que para cada pessoa, né, nós somos fenômenos. Então, para cada pessoa, a gente tem uma didática diferente, uma dinâmica diferente, e é sobre isso, né, que nós vamos conversar aqui hoje. Solano, explana para a gente assim, faz um resumo do nosso tema hoje. A importância da prevenção às psicopatologias no âmbito familiar. Bom, é importante que nós primeiro entendamos que a saúde mental é um tema que vem junto com essa palavra, né? Psicopatologias. E o que é psico, né? Psico de acordo com o que nós entendemos dentro da própria psicologia, advindo da palavra do grego, a psique é a alma. Então nós temos essa alma e o pathos, que é a paixão e o adoecimento. Logia, né? Então, psicopatologia. Então, é um adoecimento, né? Esse processo da alma adoecida, da alma sofrida. E dentro da saúde mental, nós vamos ter várias instâncias. Sim. Né? Eu lembro que, de acordo com vários estudos dos anos 60, 70, nós tivemos uma mudança a partir disso. E essa mudança também nas dimensões do que é. O que engloba a saúde mental, por exemplo. Né? A saúde mental vista como só processo de saúde e doença, depois a saúde mental vista apenas como um processo saúde, doença e ausência de adoecimento do organismo. Só que durante esses anos todos, décadas que nós viemos fazendo esses estudos, né, enquanto profissionais também, nós agora percebemos que a saúde mental acaba englobando muitas áreas da vida dos seres humanos. Sim. Tanto é que é trazido hoje um contexto que nós temos, né, e recentemente também foi agregado outro, que é o bio
que é o biológico, o psíquico, que é a parte psicológica, emocional, o social, que engloba toda essa parte de relações, questões financeiras, trabalho, e nós temos hoje também o espiritual. O espiritual que aí vem para fechar, né? Vem para fechar. Biopsico socioespiritual. O que houve para isso? A Organização Mundial da Saúde publicou essa nova perspectiva em 2020, verificando que uma situação que nós já tínhamos vivenciando dentro da psicologia, que é o espiritual, ele é uma dimensão que vai causar e vai promover estados mentais positivos. Ou negativos. Ou negativos também, dentro da perspectiva. Exatamente, dentro da intensidade. Porque quando nós nos aproximamos dessas instâncias, desses estados, o que compõe a saúde mental hoje, se nós não tivermos o que a gente chama de equilíbrio, o que a gente também trabalha também na psicologia chamando de status quo, nós vamos ter algum tipo de sofrimento. Eu diria que se nós não tivermos um acolhimento em todos esses âmbitos, acolhimento, né? E a gente adoece. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Nós vamos finalizar esse bloco agora, deixando aí esse gostinho, né? Essa água na boca do nosso tema, onde a Vanessa vai esclarecer para a gente também todo o lado social desse adoecimento. Até daqui a pouquinho, essa é a Rádio Cavoc, programa de Van Home. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoc. Olá, estamos aqui de volta no programa de Van Home. Essa é a Rádio Cavoc, meu nome é Marli Paixão e vamos retomar aqui a esse segundo bloco falando da prevenção das psicopatologias no âmbito familiar. E aí, Nilma, fala um pouquinho pra gente, qual é a sua percepção dentro desse contexto? O que a psicologia vem agregando aí no seu olhar? Bom, a psicologia, ela vem com esse olhar, né, de realmente trazer esse acolhimento a essas famílias, mas aí a gente vai além, né, porque muitas das vezes a família é esse lar de aconchego, de amor, de carinho, de acalanto, mas ao mesmo tempo ela pode ser um fator de adoecimento. Sim, sim. Então aí a Organização Mundial da Saúde vem e traz dentro desse contexto, né, tanto dentro de uma abordagem de acolhimento, porém ela pode ser um fator de adoecimento. Então a gente precisa realmente expandir mais essa questão psicológica, né? E muitas famílias têm a psicologia como estigma, como algo que é só para doido, e muitas das vezes a gente tem que quebrar, né, toda essa questão de estigma, e aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, né? Se a gente for parar para pensar. É um trabalho de formiguinha, realmente. Porque muitas famílias são fechadas. Mas nós estamos aqui para realmente entrar, né, nos lares, dentro das famílias, aí, para a gente ir dialogando sobre. Sim, perfeito, perfeito. E a nossa convidada, né, vai falar um pouquinho para a gente sobre... Eu acho que a Nilma teria uma pergunta. Sim, de que forma, né, a família se integra nesse processo aí de cuidado em saúde mental. Fala um pouquinho pra gente. Sim, importante pergunta, é preciso esclarecer, porque a gente acha que sempre fez parte, né, do cuidado em saúde mental, considerar a família, mas nem sempre foi assim. A gente precisa aí reconhecer uma mudança de paradigma em relação à saúde mental, que é resultado da reforma psiquiátrica brasileira, porque mudou a forma de fazer política, redirecionou os modos de produção de cuidado, porque o que acontecia antes, né? Não sei se vocês lembram ou já ouviram histórias sobre, mas o sofrimento da pessoa era visto de uma forma individual, né? Um problema do indivíduo, e o tratamento era através do isolamento do seio familiar, do contexto, do afastamento, também, né? Do contexto comunitário, né, do local onde ele vive, então tinha que isolar.
a perspectiva institucionalizada em hospitais, né, psiquiátricos, era só essa perspectiva que tinha, né? Então, com a mudança de percepção em torno da saúde mental, o que passou a ser inserida, essa família passou a ser vista dentro do seu contexto, né, das suas relações sociais, familiares. Então, isso modificou, né? Compreendendo também, aí como o Solano falou, veio junto também uma compreensão mais ampliada em relação ao que é saúde, sobre o entendimento do que é saúde mental. Então, foi fundamental essa mudança. Então, é assim que insere a família. Então, ela é chamada, vista como uma possibilidade de cuidado, né? De chegar junto, mas como a Nilma também atentou, às vezes essa família, né, essas pessoas envolvidas, elas precisam de atenção também dos profissionais. Então é isso que a gente vai alertar, né? Nós vimos no último programa que nós trouxemos aqui a Iris, onde toda a família chegou a estar adoecida, em um momento adoecida. E quando a família toda está adoecida, né, quais são os procedimentos? Como uma família pode se perceber? Nesse caso, assim, é importante fortalecer tanto a gente falar dos vínculos, né, familiares, como também dessa rede de apoio, assim, comunitária. É importante a qualificação dos profissionais das diversas políticas para poder ter essa percepção, né? Porque às vezes está todo mundo adoecido, então por onde começar o cuidado, né? Porque eles não estão podendo nem se... Ficam meio que perdidos ali, meio que perdidos. Então não sabe para onde Então ir. a importância de cada profissional de políticas, né, da saúde, educação, porque às vezes ali por um caso índice você consegue chegar ali num todo, né? E ressaltando, porque cada família tem sua singularidade, né? Tem seu contexto que precisa ser considerado. Tem seus modos, né, de vida. E aí as pessoas, elas precisam, né, refletir, né, e se perguntam, né, se questionam, né, de que forma posso ajudar, né, meus entes queridos num momento tão difícil, né, de sofrimento, né? Fica esse questionamento, né? O que fazer? Porque muitos, às vezes, realmente não sabem. E as políticas públicas, muitas vezes, não chegam até essas pessoas que mais precisam, né? Já cheguei a acompanhar situações, uma pessoa adulta, mulher adulta, mas ela passou uma vida inteira, a infância, a adolescência, com questões, né, psicossociais importantes, mas que foi invisibilizado. Então, assim, ninguém viu, ou se viu, ninguém fala sobre isso. E ela fazia já esse tratamento de forma sozinha, né? Que não é ideal. É sempre importante a gente destacar essa importância da abordagem familiar, né? De um todo. Eu acho incrível, a Vanessa fala sobre as políticas, né? E uma das políticas que nós viemos acompanhando durante esse processo da evolução do SUS no Brasil é exatamente a Política Nacional de Atenção Básica. É incrível, assim, como a necessidade foi vista, começada a ser vista durante esse processo de luta, de movimento, que a família é o núcleo tão importante para que nós possamos estreitar esses vínculos. E aí foi criada o que nós conhecemos hoje como Política Nacional de Estratégia de Saúde da Família. E isso, eu acredito que dentro do SUS é um dos primeiros passos até hoje para que nós possamos atingir a prevenção, o processo preventivo. Uma coisa que me chama a atenção é quando falamos em prevenção. Muitas vezes existem famílias que não sabem que estão adoecidas, que existe um membro adoecido e que precisa ser feito algo. Então vamos lá, do zero, né? Se a gente for começar do zero, a gente sabe que tem uma pessoa adoecida dentro da família, a gente sabe que ninguém gosta muito de falar sobre adoecimento mental e ele é estigmatizado. Ou seja, se eu percebo que tem alguma coisa diferente ou esquisita, eu tento esconder, eu prefiro não falar sobre e as coisas vão ficando ali quietinhas, né? Até que ela se exploda em um adoecimento um pouco mais grave. Né? Como é que se chega nessas famílias? Como é que se alerta essas famílias para que elas façam alguma coisa, para que elas não mascarem o adoecimento mental? Porque uma coisa é você falar, meu filho quebrou o braço, tá com o braço quebrado, leva lá para o ortopedista. Outra coisa é eu chegar e dizer assim, opa, tem alguma coisa aqui dentro me incomodando.
mas eu resolvo sozinha. Eu resolvo de algum jeito. Tem alguma coisa me incomodando, né? Eu venho me isolando, eu não consigo aí um contato social, eu não consigo estar em ambientes fechados, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e aí eu vou me isolando, quero só ficar ali no quarto, quero só ficar quietinho em casa. Adolescentes e jovens que não conseguem mais estudar, adultos que não conseguem trabalhar, e a gente não quer falar sobre isso porque é mimimi, é frescura, é preguiça, e aí esses adoecimentos eles vão sendo mascarados com estigmas que muitas vezes não é feito nada até que, explodiu, né? Explodiu, porque geralmente o que chega lá no meu consultório são pessoas extremamente adoecidas que poderiam ter evitado. Como é que a gente chega a essas pessoas? Crises, né? Sim, conflitos. Às vezes casais em conflito, às vezes o filho que é só o depositário da doença da família. Como é que a gente chega nesse cuidado, Solano? Eu vou trazer uma perspectiva da escola, por exemplo, que é algo que onde a maioria dos adolescentes estão inseridos. Não, e a maioria dos adoecimentos psicológicos são destacados, Exatamente. porque é o professor geralmente que percebe, né? É o diretor, é a cozinheira, tem alguma coisa esquisita. Chama o pai, chama a mãe, aí é feito algum encaminhamento. Antes da gente encerrar esse bloco, você vai falar pra gente rapidinho sobre os primeiros cuidados para que a gente comece com ele no próximo bloco. Certo. A gente tem aí, um dos primeiros cuidados que nós temos é a questão de que a família, ela precisa começar a verificar sinais, começar a ter mais um cuidado. Tá. Como é que você tá? Se você está sentindo bem? Então vamos segurar aí nesse cuidado, nesse cuidado que a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre prevenção das psicopatologias. Até já, essa é a Rádio Cavoc, programa de Van Home. 24 horas do teu lado, Milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Estamos de volta ao nosso último bloco do programa de Van Home. Essa é a Rádio Cavoc e os nossos convidados, né, Vanessa e Solano, que estão aqui para conversarmos hoje sobre a prevenção das psicopatologias no âmbito familiar. E voltando aí ao que a gente estava falando sobre cuidado, né, e o Solano aí estava explanando sobre os cuidados, e aí a gente... Continuando, né? Continuando. Esse processo maravilhoso. A nossa perspectiva, é claro, é trazer um olhar, colocar com que as famílias elas comecem a mudar um comportamento, que é fazer com que esse comportamento, por exemplo, ao invés de ter rotulações, julgamentos, comece a ter mais uma sensibilidade. Perguntar como está se sentindo, como é que foi o dia hoje. Perceber os sinais. Sinais e sintomas. Exatamente, né? Porque quando você começa a mudar esses comportamentos, é óbvio que os vínculos familiares vão se estreitar mais, eles vão fortalecer, né? E eles vão também promover um espaço de acolhimento. Então, como acolher? Como entender esse processo? E o primeiro passo é sensibilizar mais, a família estar mais ali unida, sensível a esse processo. E fazer um levantamento do julgamento. Aí a gente já principalmente também, nesse sinal de alerta, né? A gente já está entrando aí nessa parte de sinal de alerta. Exatamente. Uma habilidade que não é fácil, porque a gente fala de identificar que uma pessoa está em sofrimento, né? Às vezes chega num momento extremo que a gente consegue identificar e dar aquele apoio, mas às vezes passa desapercebido, né? Mas... E quem vai ver quem vai perceber é a escola, às vezes é a pessoa que está mais próxima, que vai chamar esses pais. E qual o cuidado dos pais a partir do momento que eles foram alertados? Quais seriam os próximos passos desses pais? Não, é preciso compreender, né, o que levou aquela mudança ali de comportamento, o que está acontecendo, encarar a problemática ou o conflito que surgir, né, de uma forma
leve, contribuindo ali com os profissionais na resolução, tem que garantir os direitos, né? Acessar, se comprometer nos encaminhamentos, né? Fazer parte dessa produção de cuidados juntos, né? Que nem sempre assim é fácil, né? E envolve o que o Solano trouxe de uma reflexão dos relacionamentos, porque o que acontece nessa contemporaneidade, né, com acesso às tecnologias, isso comprometeu nossos relacionamentos, assim, parece que existe uma barreira, um isolamento, né? Fica ali, tá ali aí no celular, veio a pandemia, e deu ali no celular, a correria, o trabalho, né? E qual a qualidade dos nossos relacionamentos? E os relacionamentos que nos adoecem na maioria das vezes, né? Ou a falta deles. Está ali do meu lado, mas eu não sei como sente, como meu filho sente. Como né? cuidar. Como cuidar, o que está se passando, né? E eu digo, às vezes, até que nós pecamos, eu digo nós porque eu também sou mãe, às vezes nós pecamos quando falamos com os filhos de uma forma um pouco mais abrupta, a gente pensa que vai motivar, né? Vai fazer, não sei o quê, com cobranças, eu te dou né? tudo, né? Os pais têm muito essa fala. Eu te dou tudo, não tem por que você estar adoecido. E seria esse o caminho? É esse o caminho? Dessa forma, o pai vai auxiliar essa transformação do filho, esse cuidado, né, esse acompanhamento do filho? É preciso rever a comunicação, ela precisa melhorar e ter um destaque, um cuidado, isso com certeza, né? Sim. Para a gente mudar aí de perspectiva e fazer uma intervenção com mais qualidade. Mais cuidadoso, né? Estar ali junto, estar com, fazer junto, trabalhar junto. Trazer esse adolescente para perto, né? Exatamente. Ou adulto, né? Porque Ou nós temos adulto, porque, adultos assim, adoecidos também. Tem os vínculos frágeis, né? Os vínculos frágeis. E também contextos adversos aí, que às vezes podem envolver maus tratos, isso tem um impacto muito grande na formação né, dos indivíduos. Então, a gente precisa agir antes, né? Por isso que a gente tem que estar falando em prevenção, promoção, porque sermos acionados, equipes de profissionais, só quando o problema já está instaurado, né? Sim, sim. Quando o fogo já está E existem técnicas muito, muito tranquilas e leves de se levar a vida, né? De se acolher a família, de estar junto, de estar com. A logomúsica que o Solano traz é uma das características da tranquilidade, né? Da paz, eu diria ali, no âmbito familiar. Daqui a pouquinho você vai trazer um pouquinho de música, já vai se preparando aí pra gente, que a gente quer finalizar esse último bloco com música. Vamos falar um pouquinho sobre esse acolhimento da música, né? Esse ouvir, esse escutar, esse saber escutar, onde a família também precisa escutar mais. Qual tempo você dá para os seus filhos? Qual tempo você dá para os seus cônjuges hoje? E como esses filhos se comunicam? Como é feita essa comunicação? Aí com a tecnologia e a mil. Com a arte, com o desenho. Como é que eles estão se comunicando? Porque a Vanessa diz assim, trazer o fortalecimento desse vínculo, mas muitas vezes nós não levamos em consideração que aquele adolescente tem uma forma peculiar de comunicar com a gente. Sim. Enquanto pais, por exemplo, eu não sou pai ainda, mas eu percebo que dentro desse processo a maneira de comunicar ela é muito peculiar. Cada adolescente, cada pessoa, cada indivíduo, ele tem uma maneira, às vezes é verbal, às vezes é não verbal, às vezes é através de algum outro tipo de objeto, a arte, imagem. E os pais muitas vezes não fazem essa observação. Sim, sim. Os responsáveis. E não só os pais, eu não digo só colocando essa responsabilidade nos pais, porque muitas vezes tem filhos que conseguem fazer, né? Exatamente ter esse olhar. Sim. Tem filhos que conseguem fazer uma observação, fazendo esse levantamento de juízo, de moral, de valores, e começam a observar sentimentos, comportamentos, né? Comportamentos. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente usa muito em casa, né? Geralmente, quando a gente vai fazer alguma coisa, né? Todo mundo junto na cozinha, a gente coloca uma música e a gente vai cantando, a gente vai fazendo a comida, lavando uma louça e cantando. E é uma comunicação que eu acho que era a comunicação que os meus pais usavam comigo e é a comunicação que eu uso com meus filhos.
E eu acho que isso ajuda bastante. Evoca né? lembrança. E aí ele dizia assim, mãe, coloca aquela música. Não, essa música eu não gosto. Não, mãe, coloca aí, né? E fora que também tá criando memórias, né? Sim, Memórias afetivas. As memórias família. afetivas, né? É o nosso legado. E isso vem ajudando muito. Então, não é aquela coisa maçante, né? De, eu tenho que lavar a louça. Né? Menino preguiçoso. Não, vamos mudar um pouquinho, né, o âmbito. Vamos trazer uma leveza para nossa casa. Vamos trazer aí esse olhar. O que a família gosta de fazer junto? A gente precisa fazer as mesmas coisas, das mesmas formas, do mesmo jeito o tempo todo, né? A gente pode mudar. E como é que a gente vai mudar isso? Sim. Né? Como é que a gente vai trazer mais alegria, mais paz, mais leveza? Essa pandemia ajudou bastante, né? A gente viu lives, música entrando dentro de casa. Então a gente pode sim mudar esse ambiente. O Solano vai trazer aí um pouquinho de música pra gente, só pra gente entender a diferença que a música faz no nosso ambiente. Quando a gente chegou e foi recepcionado pelo Solano com música, nossa, que delícia, né? Já muda, né? A atenção, já muda tudo. Já muda. A vibração de cada nota musical Isso ajuda. Olha, tem uma perspectiva que eu sempre digo quando eu trabalho com a logomúsica, é que o nosso corpo, a vibração do nosso corpo é 445. Essa é a vibração. E a natureza também tem uma vibração. Sim. Né? E essa vibração, quando entra em contato com notas musicais, entra em contato com sonoridades diferentes, nós conseguimos equilibrar esse E aí o corpo já vai fazendo Exatamente. movimento. Então Vai traz fazendo essa música. Traz aí pra essa gente. música aí, Solano. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior. Como é bom falar de amor, né? Maior que eu. Por que não levar amor pra dentro de casa? Quero um amor maior, um amor maior que Que coisa linda. E o amor é hoje considerado uma das emoções também. a melhor emoção pra curar, né? Emoção pra curar. O amor cura, mas também adoece, né? Adoece. Se a gente não souber trabalhar. Quem sabe um tema que a gente traz aqui, né? Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Né? Sim. As nossas relações são baseadas no amor. Sim, A o tempo psicanálise, todo. por exemplo, fala sobre isso. Sim. Né? Que o amor é o que movimenta o mundo. Assim, eu adorei, né? Estar com amei, vocês sim. hoje, trazer música. A gente espera, né, que a gente traga mais músicas para o seu ambiente, para sua casa. A gente está levando o divã para sua casa, para você ficar tranquilo, para você ficar calmo, para você poder observar e refletir algumas questões emocionais e mentais, né? Porque a gente não tem olhado tanto. A gente está aqui para a gente poder apresentar para vocês as nossas memórias emocionais, os nossos conflitos também, né? Emocionais. E eles existem e a gente precisa saber lidar com eles. É importante que a gente saiba lidar com eles. E é por isso que o Divan Home, ele vai chegando aí na sua casa para te trazer... Seu cantinho. Nesse cantinho, né, Nilma? Acolhedor. Aquele acolhimento gostoso. E assim a gente vai às nossas considerações finais, né? Vanessa, poxa, acabou. Acabou, foi muito gostoso Acabou. estar aqui. Prazer imenso estar com vocês nesse programa de Divan Home, que desejo que venha para ficar, que seja um espaço de promoção de saúde mental, compartilhar conhecimento. Sim. E as pessoas possam reconhecer aí formas de autocuidado e refletirem sobre os seus relacionamentos. A importância disso, né? A importância desse autoacolhimento, que é importante. Eu sempre digo que muitas vezes a gente passa a vida inteira procurando alguém que ame demais, a gente que ame do jeito que a gente precisa, mas a gente não está se amando. Vamos nos amar um pouquinho mais, né? Vamos ter um amor maior que eu, um amor
imenso dentro do coração para a gente poder ter uma energia boa para começar o dia bem e finalizar o dia também. Solano, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, quero dizer a todos também que estão aí do outro lado, em casa, que esse programa é mais que um divã, porque o divã ele é um objeto, mas ele também é um lugar onde você pode colocar a sua alma, que nós iniciamos falando sobre isso. Sim, a importância repousar disso. a sua alma, levar as suas questões, as suas demandas e poder compartilhar com a gente e talvez se identificar com aquilo que nós estamos falando. Que bom, né? Que Que bom maravilha. trazer E isso. é isso que nós... E umas suas considerações finais. Esse programa, ele é maravilhoso, né? É um espaço de cuidado, um espaço de acolhimento, onde você que está aí sentadinho ou deitado, né, no seu aconchego do seu lar, vai poder assistir e vai poder ouvir, né, e expandir as suas possibilidades. Então, você é convidado a um olhar diferente, olhar para dentro de si, né? Esse olhar de acolhimento, esse olhar de cuidado, o quanto você é importante, né? O quanto você faz diferença também no mundo. Então, tanto a gente falou aqui sobre biopsico socioespiritual, o quanto você faz diferença na sua, né, congregação, na parte espiritual, na parte social, no seu trabalho, na sua escola. Então, você é um ser importante e com um olhar atento você pode ajudar alguém que está aí ao seu lado, que está em sofrimento, né? Muitas das vezes a dor a gente não consegue perceber, porque ela é imperceptível. Mas se você olhar com refinamento, você consegue enxergar. Tá? Então, vamos acolher. Vamos né? acolher. Vamos acolher as nossas dores. E esse é nosso espaço. A gente vai finalizando por aqui. Meu nome é Marli Paixão, essa é a Rádio Cavoque, programa Divã Home. Um programa que vai levar a saúde mental aí para sua casa, aí bem pertinho de você. Até mais, até o próximo programa. Até o próximo programa. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação.